Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Nós estamos aí no início do mês de março, não gravamos vídeos, acho que desde janeiro. Nossa, tá difícil um pouco, né? Mas a leitura andou ficando um pouco densa, um pouco, digamos, extensiva demais. E aí aconteceu que os vídeos não vieram. Mas hoje eu vim trazer um vídeo especial para nós. Aí que estamos fazendo essa remontagem aí de toda a tendência literária que a gente está já há algum tempo tentando se organizar bem, né? Se organizar bem, deixar as coisas assim ah, da melhor maneira possível para com que o leitor entenda. Para quem não sabe, eu trabalho com análises de livros e artigos e contos, mesmo com toda essa parte aí de interpretação de livros, intertextualidade. E o que eu quero dizer que o vídeo de hoje é diferente é que eu venho trazer uma pequena exposição dos vídeos que eu dos vídeos dos livros que eu vim trabalhando nos últimos dias. Eu já vou começar apresentando para vocês a questão do que eu trabalho e tal, mas a gente vai colocando isso ao redor do vídeo. Eu passei algumas horas no Kindle escolhendo algumas literaturas boas e logo que eu achei e que foi o último trabalho que eu fiz foi este aqui. E eu vou falar um pouco sobre ele. Olha, Crônicas do Japão. Ele fala sobre as lendas, né? E é uma parada bem narutesca, assim, por querer se dizer. Então, eu peguei esse trabalho, eu fui fazer para um amigo meu. E aconteceu que no decorrer do trabalho eu me encontrei com muitas coisas, né? Muitas lendas que eu não pensava serem constitutivas do Japão, né? Ali da península e tal. Então, o que aconteceu? Logo quando eu comecei a ler, eu já me deparei que aqueles deuses lá, por falar que é narutesco, aqueles deuses lá que eles cultuavam no ali no anime, no mangá, Naruto, eles são os mesmos deuses, né? E então eu utilizei deste livro aqui, desses dois livros aqui, e de mais alguns ali que eu não trouxe para cá, que é o Freud, Interpretação dos Sonhos, que eu nunca deixo falhar, do Adorno também, que são ótimos livros. Mas eu usei esse livro aqui para falar da formação do Brasil contemporâneo e Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque, de Holanda. É muito interessante porque eu consegui juntar nessa formação do Brasil contemporâneo, que é um excelente livro para quem quiser entender o que acontece no Brasil até nos dias de hoje, para contextualizar um pouco mais como foi essa cultura de infiltração aí da cultura nipônica no Brasil desde o remonte da colônia, né, ali de 1600, 1700 adiante. E foi muito proveitoso esse trabalho, eu adorei fazer ele. Um pouco complexo, né? Ele dá umas colocadas assim, você em querer saber se realmente o que a pessoa está tentando fazer, ela está indo pelo caminho certo, ela está, né? Diga-se de passagem, ela entende bem como funcionam as relações, porque para toda análise, que eu nunca deixo de falar, a gente precisa de um certo embracement, né? Aquela coisa que faz com que você entre de cara no livro e associe todas as relações que eles estão para que você possa mergulhar bem na literatura, né? Porque, pô, você lê um livro ali na superficialidade, sem querer nada com nada, só para passar o tempo mesmo, é difícil um pouco levar a alguma compreensão mais intrincada do que é literatura, do que é uma narrativa, né? Então,
Foi isso que eu fiz. Logo, gente, logo. Eu comecei a pegar esses trabalhos ali, vocês vão ver no meu canal do YouTube, que desde o primeiro vídeo que eu postei, já foram esses trabalhos de análise, e sobra pouco tempo para que eu leia alguma coisa assim por lazer, por opinião própria, e a gente vai se encaixando aí. Essas crônicas do Japão, o último trabalho que eu fiz agora, né? Tô começando de frente para trás. É um ótimo livro. Aí já a gente colocando um outro que eu peguei, esse livro das Crônicas do Japão, eu peguei ele pelo Sesc, pela editora do Sesc, né? Que faz um ótimo trabalho aí com a questão educativa. O outro que eu trabalhei, que eu até postei aqui no grupo já também a resenha crítica dele, foi Guerra e Paz, do Lev Tolstói, pela editora Monte Cristo. Aqui, editora Monte Cristo. Paguei baratinho no livro, rendeu bastante, assim, pude levar essa análise a um campo mais interiorino dos viventes aqui da nossa cidade, da nossa terra do sul, porque a gente tem bastante pessoal ucraniano, alguns russos até, né, russos, vivendo aqui junto conosco, e eles são, posso dizer que tanto o livro, como eu já descrevi ali, que ele foi tal, e tinha muitas notas importantes de se ressalvar, e que, conhecendo o pessoal, né, eles são bem, como que eu posso dizer, eles gostam de partilhar bastante a sua cultura, e eu fiz um pouco do Guerra e Paz, foi bem bacana fazer esse trabalho, porque é, eu digo que tanto a leitura como ela é fluida, né? Por mais que seja um baita de um livrão ali, com as suas beiras de 2.000 páginas, é uma leitura fluida. Você consegue ler do início ao fim, aprendendo vários sentidos, várias concepções, conceitos sobre o livro. E assim vai. O que eu tenho a dizer de Guerra e Paz para meu amigo aí que provavelmente vai assistir o vídeo é que o que eu já lhe disse ali sobre a questão do livro ser do realismo russo, né? É uma leitura assim indispensável na no ensino médio, no estudo do ensino médio para para vestibulares também. Outro livro que eu peguei para fazer a análise foi esse aqui, que eu tenho ele físico. É a Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Ficou muito famoso aí pelos anos de 2012, 2013, desde 2010. E, pô, pra quem... Aí fica um pouco difícil, né? Porque ele é um livro de mitologia, né? Ele é uma história que roda em torno de seres mitológicos. Ele não coloca enquanto um dogma, uma doutrina, uma religião. Então, para você ler esse livro, você vai precisar colocar na sua ótica, nesse seu olhinho aí, a noção de que o cristianismo é uma mitologia, tá? Ele vai falar de Deus, vai falar dos pilares da criação, dos 7 dias de criação, no descanso de Deus, e coloca anjos como personagens, né? Humanos também. É uma coisa assim que remonta um pouco, vocês lembram daqueles filmes Legião, A Batalha dos Anjos, qual é os outros, aquele lá que tem o lobisomem, aqueles que tem lobisomem, anjos, demônios e tal, é, que pega um pouco do submundo e o legal é que a gente vem pro Brasil, né? Eduardo Spohr é um autor brasileiro e ele publica o livro no Brasil, trazendo toda essa questão aí dos anjos, dos demônios, e traz com o estudo bíblico, é claro, ele tem estudo bíblico também, e trazendo pra gente
maneira de se compreender o submundo ali, que os anjos quando vêm para a Terra eles são anjos caídos, né? São decaídos e vivem uma vida um pouco difícil de ser vivida, então eles vão lidando com questões ali da criminalidade, até muitas outras questões que tomam o campo dessa nova forma que eles tomam enquanto anjos caídos, quase humanos, que vão perdendo seus poderes e tal, adquirindo novas formas de vida. É uma baita reflexão a Batalha do Apocalipse. Se eu não me engano, ele é dividido em 2 ou 3 livros, mas eu só li o primeiro. Li com a minha prima, aliás, lá em 2013, 2012, 2013. E ele com a minha prima, nós tínhamos 2 edições do livro. Ela ficou com uma, eu fiquei com outra. E nós tiramos bom proveito da Batalha do Apocalipse. E vou continuar, assim como todas as análises que eu estou fazendo, né? Dar o contínuo delas. Outro que eu peguei para fazer nesse Sundoku todo. Sundoku, para quem não sabe, é o hábito de empilhar livros que os japoneses utilizavam para dar ordem a toda leitura, porque não é nada fácil. Foi esse aqui, ó, o Duna. Vocês devem conhecer ele pelo filme com Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, que eu não assisti o filme, fiquei de cabeça assim, porque eu gosto de ler o livro antes de assistir o filme, para não pegar os cortes, a condensação toda, para fazer com que vários e vários e vários dias de leitura se transformem em uma experiência de 1h30, 2 horas, que é feita num filme. E ele também tem os seus teores que me interessaram bastante. Eu quero ler ele novamente, mas preciso organizar um pouco as coisas. E ele traz uma reflexão que eu acabei de comentar ali, onde eu estava conversando com o pessoal, que o livro ele traz um processo de aculturação, né? No qual o personagem ele é de fato jogado dentro de uma terra desconhecida para ele, e ele tem que aprender os novos hábitos e culturas dos seres que estão ali, até porque eles foram dados como governantes. É toda aquela questão imperial, sabe? De você ter um grande poder militar, chegar em uma terra nova e fazer com que as pessoas sigam, né? Você dá uma governança ali para o pessoal para que você também se estabeleça, né? E o menino lá, ele foi jogado como filho de um duque muito conhecido ali em Arrax, planeta no qual eles vão. E eles conseguem ir se adaptando à cultura lentamente, lentamente, até que tomam nomes, né, que é muito importante, vão tomando nome ali dentro o pessoal nativo. E, bom, o livro ele eu tenho, posso dizer para vocês com absoluta certeza de que ele vai do início ao fim tratando esse processo de aculturação, na qual ele vai se adaptando até ser tanto ele quanto ser de uma outra terra, como também tornar-se um outro ser, né, dessa nova terra na qual ele está. E, bom, ademais desses livros, eu tive outros que eu li que foram muito importantes também ali nesse meu projeto aí com o pessoal. Que foi o Jogo da Amarelinha, de Júlio Cortázar, e também A República, do Platão. Esses dois foram os 2 primeiros trabalhos que eu fiz. Se eu não estou me esquecendo de algum aqui, meus colegas me relembrem se eu estou me esquecendo de algum livro que foi importante, que eu fiz trabalho em cima dele também. Mas aqui teve um que a gente falhou, né? A gente tava para fazer o trabalho todo, mas aí deu um bug no sistema aí, um crash no sistema,
deu um crash no sistema e a gente acabou não conseguindo fazer ele, que é este aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui, Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Deu um crash no sistema e a gente não conseguiu fazer ele, né? Vamos ter que deixar para uma outra hora, mas também é um bom livro de se ler. Muitas reflexões que você pode ler aí da sua casa sem sair do seu banquinho preferido e refletir junto com uma filosofia eslava, russa. Ademais de todos esses, eu fiz o da República e o Duna foram os meus primeiros contratos que eu fiz, junto com o Jogo da Amarelinha e a Batalha do Apocalipse, que foram feitos 3 livros em um contrato só. O Jogo da Amarelinha ele é interessante também. Ele é um pouco complexo, assim, não sei se dá para entender muito bem o que se está passando pelo livro, mas a ideologia é uma coisa predominante nessa coisa do Jogo da Amarelinha, como se fosse, digamos assim, uma forma do sujeito no livro ele estar vivendo parte do seu sonho, dos seus ideais, em uma regra, uma ordenança boa e que rende para ele bons frutos, mesmo ele tendo consciência de que ele está, digamos, entrevado numa relação aí com o seu andar, as suas relações todas. Pro jogo da. Ali, por passagem, a gente estava passando ali também pela República do Platão, que é uma obra indispensável para qualquer um que gosta de uma boa retórica, né? Então, eu trouxe aí para você, eu trouxe aí para vocês todos esses livros que eu tô fazendo. E essas são as obras que eu pego para ler como a obra originária, né? A obra originária. Mas para fazer a análise eu utilizo de outras obras também para irem complementando, para darem o seu toque teórico nas mediações aí que a gente precisa para poder fazer com que a coisa seja bem feita. E eu tive até esses dias atrás, agora já apresentados os livros, eu tive esses dias atrás uma noção assim um pouco breve de que eu precisava colocar mais esforço nesse livro. E tudo isso que eu estou colocando é que você vai perceber que em certo ponto da leitura, para qualquer leitor que está tendo uma dificuldade aí, que até é isso que eu coloco no meu projeto, mas para você poder ler um livro, você precisa de toda uma educação, né? Eu comecei a ler, por exemplo, quando eu estava ali no ensino médio, que a professora incentivava o fomento à leitura, e a gente ia, e alguns alunos se destacavam, conseguiam pegar a literatura ali como uma coisa própria e já seguiam para suas trilhas, seus caminhos e faziam o possível para conseguir, né, se divertir, tirar experiência, tirar conhecimento de dentro de um livro. Mas é uma discussão que ela vai um pouco além do que eu gostaria de falar, pois para todo trabalho a gente exige um método, né? Que ele é muito difícil de ser expressado. Para quem já estudou na faculdade sabe todo assunto que você vai lá na Cielo para pegar um livro, pegar um artigo que seja,
Você consegue ver que a metodologia é um ponto crucial. E aí a professora vai lá e manda você fazer um trabalho, né? E daí fica perguntando, mas e a metodologia? O que você vai colocar na metodologia? Você já fez? Você vai conseguir explicar a metodologia no desenvolver dos assuntos, do tema e tal? Então, eu digo para vocês que a metodologia ela é um processo, pode ser lento, pode ser rápido, mas ela é um processo que exige de você, aí escritor ou leitor, ou para qualquer trabalho que você utilize um método, você saiba, como que eu posso dizer, se colocar no lugar certo, na hora certa, com suas ferramentas, com o mecanismo trabalhando e notar que, por certa opinião, você conseguiria até mesmo é os recortes estéticos, como eu costumo chamar, para que determinados fatores aí que estão sendo colocados no processo da leitura, que eles vão tomando forma própria. Você não tem total controle de tudo que acontece dentro de um livro, né? Pois sua imaginação vai além, acontecem diversos motivos para que você consiga ler um livro, sua imaginação vai além, mas o que se realmente esperaria deste procedimento de leitura é que o indivíduo consiga, do início ao fim, explicar um tema, explicar um assunto e que sua opinião chegue lá no final das contas, lá no fim de quando você está trabalhando com um vínculo aos às arquetípicas, né, ideias que você tinha no início do livro, senão a coisa fica muito disparatada. Mas não acontece com muita gente, né? Tem gente que pega um livro para ler e aí acaba o livro, ele fica completamente ali sem opinião, não sabe o que fazer e fala: esse livro mudou muito a minha vida. E é isso que eu tendo a fazer nas análises, né? Para que é uma coisa sucinta, eu entrego ali para o pessoal de 5 a 10 páginas um trabalho e eles vão seguindo ali conforme eles conseguem perceber quais são as reais emoções de todo essas percepções que ele poderia ter dentro da leitura, mas que com a análise ele volta a perceber que existem diversas formas de você acompanhar um enredo, uma trama. Agora eu tô levando uns livros também aqui que eu tô fazendo, é uma leitura para lazer mesmo, assim, que eu gosto de tirar um tempinho para mim também, senão a coisa vai andando para direções que a gente não tem muita contribuição, mas os livros que eu mostrei para vocês foram esses, Crime e Castigo, do Dostoiévski, reflexivo bastante, Duna, que é uma ficção, mas que também ensina muito as pessoas a como viver em modos em uma cultura diferente, Guerra e Paz, que é o realismo russo, que é aquela coiseira embaraçosa de se ler, mas que é bom demais né? Quando você percebe que você está nas acepções corretas do livro, Os Crônicas do Japão, que foi esse último que eu fiz, que eu estou levando ele a punho firme, ferro e fogo, na, na forma de como ele estava trabalhando. Aí a Batalha do Apocalipse, que eu mostrei para vocês aqui, está aqui. Os livros de suporte, que estão aqui também, e que variam dependendo do trabalho que for. Falei um pouquinho aí sobre a metodologia e tudo mais. E aí é isso, pessoal. Umas análises. O pessoal reclama de vez em quando que eu faço análises muito psicológicas, mas
Eu realmente é simplesmente o que eu consigo fazer, né? Mas aí deixa eu já mostrar para vocês aqui já de brinde, então, a continuidade nesse trabalho aí, que eu já não posto vídeo desde janeiro, tô trabalhando desde novembro. Trabalhando a gente diz assim no sentido mais bobo do termo, né? Mas tô promovendo aí essas análises e interpretações. E olha só, para esses meses que vem, eu tô com este livro aqui, que graças a Deus escapou as traças. É Antologia, Textos Filosóficos. Um grande livro, ó. Ele tem páginas e páginas e páginas, e ele vai mostrando os pensamentos mais importantes, assim, os mais universais do, dos pensadores. Ó, o índice aqui, ó, tudo aqui. E eu vou usar esse livro aqui, Se Abençoar, para promover esse trabalho aí, antologia de textos filosóficos. Pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Se vocês ficaram com dúvidas, sugestões, discussões aí, antagonismos, coloquem nos comentários, tá? Isso ajuda bastante o canal, a gente incentivar a discussão, né, dos livros, da filosofia toda. Não se esqueçam de estar sempre de olhos atentos àquilo que vai fazer com que vocês cresçam enquanto leitores, enquanto sujeitos. Lembrem-se também de que qualquer dificuldade ou qualquer desleixo que algumas pessoas têm também, né? Mas a impossibilidade de você ler um livro, estou aqui para ajudar vocês, vocês entrem em contato comigo. Curtam um vídeo que também ajuda bastante o canal, né? Deixar seu joinha aí, seu like. E se puder, compartilhem com os amigos também. Além de ser, não se esquecerem de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Beleza, gente? O trabalho de hoje é esse. Logo mais vai vir análise, eu vou fazer um vídeo sobre esse das crônicas do Japão, tá? Então, um forte abraço para vocês e que tenham uma semana muito feliz e equilibrada.